Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a Sociedade dos Poetas Involuntários, do José Eduardo Agualusa. Eu disse no vídeo de lidos do mês de março, quando eu comecei a falar desse livro, eu disse no vídeo que eu não pretendia fazer resenha. Já no final, quando eu estava terminando de falar sobre esse livro, eu falei, mas existe uma possibilidade de eu fazer resenha. Bom, na dúvida eu resolvi fazer. Vou comentar um pouquinho sobre como foi a minha experiência de leitura, um pouco da história desse livro, e por que eu não gostei tanto assim. E eu acabei resolvendo fazer porque eu nunca li nada do Agualusa, e esse foi o primeiro contato. É um livro, pelo que eu entendi, relativamente novo no Brasil, enfim. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bom, nesse livro a gente vai conhecer a história do jornalista Daniel Benchimol. Ele é um jornalista e ele gosta muito de assuntos mais polêmicos, políticos. Ele gosta de escrever sobre as questões angolanas em relação aos políticos corruptos, ditadores, enfim, toda essa parte mais tabu para muitos jornalistas, ou arriscada mesmo, né, para muitos dos que vivem neste país e querem confrontar os poderosos, os políticos. O Daniel, ele é divorciado. A ex-mulher dele, ela é filha de um cara do meio político aí que sempre tentou podar as tentativas de revelações jornalísticas por parte do Daniel. Então a relação dele sempre foi muito complicada, porque a ex-esposa, ela meio que concordava com a posição do pai, não apoiava o marido, enfim, foi uma relação bem conturbada. Dessa relação gerou uma filha. Ela é uma adolescente e o Daniel mal fala dela no começo do livro. Então a gente acaba conhecendo ela mais pro final. Uma coisa interessante começa a acontecer nesse livro, que é o Daniel começa a sonhar com uma mulher que ele não conhece e que a gente acaba sendo apresentado depois a ela. É uma pessoa que existe. É a Moira. A Moira, ela é uma artista plástica e diferente, ela tem um trabalho diferente, porque ela reproduz os sonhos que ela tem e os fotografa. Então ela meio que encena os sonhos e tira fotos de momentos e expõe essas fotos em exposições, enfim. Ela é conhecida por esse trabalho diferente que ela faz. E o Daniel começa a ter sonhos com ela sem a conhecer. E outro personagem que é apresentado pra gente nesse livro é o Rossi. O Rossi, ele é um hoteleiro, hoje ele é um hoteleiro, mas ele fez parte do passado meio obscuro, sangrento de Moçambique. Ele era um torturador, ele torturava os perseguidos políticos do governo a fim de arrancar informações e tal. Porém, o Rossi, ele perdeu completamente a memória depois que ele tomou um raio na cabeça, simples assim. E sobreviveu, óbvio, a esse raio. Ele acabou perdendo a memória dele em relação a esse passado. E um evento muito curioso começou a acontecer. Ele começou a passear pelos sonhos de outras pessoas, sem que ele tivesse intenção, interesse. Ele começou involuntariamente a visitar os sonhos das pessoas que estavam a um certo perímetro de distância dele. E ele interagia com essas pessoas, e uma característica muito curiosa é que ele sempre aparecia a figura dele, mesmo o rosto, tudo, mas ele sempre estava com uma espécie de camisa roxa, ou uma cor púrpura meio brilhante, uma espécie de seda ou com glitters. Ela tem brilho, isso que eu lembro bem. Uma característica muito forte que marcava as pessoas que sonhavam com ele, mesmo não o conhecendo, elas tinham sonhos com ele. Então ele começa a contar um pouco da história dele para o Daniel, que é jornalista. Eles acabam se conhecendo. O Daniel sempre frequenta o hotel dele, vai para lá para descansar, e eles acabam tendo uma certa relação de amizade. E um dia ele começa a contar algumas coisas pro Daniel sobre o passado dele. Por último, a gente conhece o Hélio, que é um neurocientista brasileiro que desenvolveu uma máquina que tem a capacidade de gravar os sonhos das pessoas. A gravação não é perfeita, ela é meio que sombreada, mas ele acaba desenvolvendo, né? Ele está desenvolvendo uma forma de tornar esses sonhos gravados mais lúcidos.
E a relação desses 4 personagens acaba se interligando em alguns momentos, por algumas razões, sempre ligadas ao sonho, óbvio, afinal é o que os uniu de certa forma. O Daniel porque sonhava com a Moira porque ela interpretava e fotografava os sonhos, o Hélio desenvolveu a máquina que grava os sonhos, e o Rossi porque ele conseguia passear pelos sonhos das pessoas. Então a gente acaba sendo introduzido a este mundo de sonhos através desses 4 personagens. Porém o Daniel é o nosso personagem principal mesmo. Bom, vamos lá às considerações desse livro. Eu não gostei muito dessa história, como eu vou dizer, é meio complicado falar desse livro assim, porque é uma história, apesar de ser uma história diferente, ela não teve nenhum fundamento pra mim. Eu não consegui identificar o propósito da história, a não ser a parte que o Daniel explora e conversa, dialoga, expõe pra gente os conflitos que existia, também sofrem muito com essa questão da ditadura, da opressão feita por políticos, enfim. Esta parte do livro eu achei fantástica, e por mais incrível que pareça, por ser brasileira, apesar de ser brasileira, eu não tinha noção de que isso ainda existia nos tempos de hoje. Para mim, isso era algo do passado, essa opressão política feita à população, aos civis, era algo da época da independência, que os países começaram a se libertar dos portugueses e tal, mas eu não tinha sequer a noção de que isso ainda ocorria de uma forma um pouco diferente, mas ainda ocorre. Essa parte do livro para mim foi fantástica. Eu desenvolvi um interesse pela literatura moçambicana, especificamente por causa do Agualusa, mas de outros autores também africanos me despertou o interesse, principalmente os da língua portuguesa, para começar a compreender e entender melhor essa parte da história, né? Afinal, nós somos ligados ainda pelo idioma e nossas ligações ainda são muito fortes. Então, me interessou bastante esse ponto. Mas o personagem Daniel, eu achei ele... Eu até comentei no vídeo que eu falei dos livros que eu li no mês de março, que o Daniel, eu achei ele egoísta. Eu achei ele um personagem egoísta e superficial. Eu não consegui criar sequer simpatia ou empatia por ele. Eu achei ele, na verdade, detestável, sabe? Quase que... Ele não é um vilão, mas ele é um personagem, pra mim, que não agregou em nada, sabe? A não ser a parte de ser contra e tentar expor o que a parte política da Angola não quer que seja exposta. Ele tenta libertar a sociedade e expor as questões que envolvem esses países, mas tirando essa parte, eu detestei o personagem do Daniel. Eu achei ele um babaca, como eu falei no vídeo, eu achei ele um babaca. A Moira é uma personagem que foi colocada ali na história, mas não tem propósito, não tem pé, nem... sabe? Parece que ela foi feita só pra colocar um personagem feminino na história. Eu não consegui criar nenhum tipo de sentimento por ela, e não só por ela, como nenhum dos outros personagens. O mais próximo que eu cheguei de sentir uma empatia ou qualquer um sentimento positivo foi o Rossi, que é o hoteleiro, que fez parte, que acabou passando por uma época em que ele torturava as pessoas, mas assim, foi muito superficial e, sinceramente, eu não gostei da leitura porque eu não consegui me envolver com ela. Eu esperava que essa sociedade entre esses sonhadores involuntários tivesse uma ligação um pouco mais... tivesse um propósito maior, melhor. Essa ligação que acabou existindo entre eles foi apenas para construir uma história que não me agregou... a história deles não me agregou em nada. Como eu disse, com exceção da parte em que é relatado como é a política e a opressão que existe nesses países.
mas de resto eu achei a história assim muito rasa, superficial, não me envolveu, não me cativou. Eu consegui manter assim o interesse pela história durante umas 60 páginas. Esse livro, nessa edição, tem pelo menos 254 páginas, então assim foi bem pouco. Apesar disso, eu fiz algumas marcações aqui, como eu citei também no vídeo de lidos, porque eu achei a escrita do autor talentosa. Ele escreve de uma forma talentosa, eu gosto da forma como ele escreve, mas essa história não me agradou. Foi o meu primeiro contato com a Agualusa, mas eu já pude compreender que ele é um escritor incrível, mesmo não tendo gostado desse livro. É uma coisa assim, é até meio antagônico, mas eu consegui gostar da escrita do autor e pretendo ler um outro livro dele que é bem famoso aqui no Brasil, eu não lembro o nome agora, eu vou deixar o nome aparecendo aqui embaixo, que eu não tenho ainda, mas é um livro que é conhecido, acho que mais conhecido dele no Brasil. Eu pretendo ler esse livro para tirar melhor as minhas conclusões, mas eu apreciei a escrita do autor, mas não gostei do livro. Sobre essas marcações, como eu disse, são a forma que o autor consegue colocar alguns pensamentos me agradou bastante. Então eu fiz marcações referentes a essas partes, a essas falas dos personagens que me tocaram, me motivaram, enfim, que me fizeram gostar um pouco mais do livro. E eu vou ler aqui algumas para vocês para entender um pouquinho mais por que eu gostei. Essa aqui eu achei um pouco curiosa. Ele tá falando justamente desse personagem, Daniel, que eu não gostei tanto. O Rossi tá falando dele. E ele diz assim que desde a primeira vez que ele viu o Daniel, ele já soube que o Daniel era um covarde. Aí ele fala: um covarde que, por vez ou outra, sofre surtos de bravura. Os covardes são, regra geral, mais inteligentes que os corajosos. A maior parte dos heróis, os gajos, que avançam de peito aberto sobre o fogo inimigo, não se distinguem pela clareza de ideias. Nunca conheci um herói que fosse um bom jogador de xadrez. É interessante ver essa questão na literatura e na vida real, né? De pessoas que são muito corajosas, mas o intelecto não é tão grande quanto a coragem. Então, eles acabam equilibrando, né? Afinal, senão seriam pessoas perfeitas, né? Essa eu achei muito verdadeira. O Brasil também é um país de terceiro mundo, né? E aqui ele fala um pouquinho de uma situação que é característica de países de terceiro mundo. Um tipo sabe que nasceu num país de terceiro mundo quando tem mais medo dos policiais do que dos ladrões. Esse aqui já é o começo do capítulo em que o personagem diz que sonhou com Deus. E começa assim: sonhei com Deus e Deus era um cão velho, latindo na escuridão. Deus era as aves vagando sem rumo num céu remoto. Deus era as orquídeas no pequeno quintal da casa de Moira. Deus era tudo e era indiferente a tudo. E por último, essa é uma frase que eu li no vídeo de lidos, que diz o seguinte: eu não acredito que a violência possa ser libertadora, portanto não acredito em guerras de libertação. Todas as guerras nos aprisionam. Verdadeiro, muito verdadeiro. Bom, então foi mais ou menos isso. Eu não entrei muito profundamente na história, eu não gostei, como eu falei, da leitura pela história, mas eu apreciei a escrita do autor. E pretendo conhecer este outro livro que eu falei para vocês, deixo o nome aqui embaixo, porque é o livro que as pessoas que eu conheço que leram Agualusa gostaram aqui no Brasil. Então eu vou ler este livro e espero ter uma experiência mais proveitosa. Porém, eu achei necessário comentar, já que é um livro novo no Brasil, eu não sei se é uma publicação recente do próprio escritor. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já conhece a escrita do Agualusa, o que você achou, o que você recomenda, se você já leu esse livro, qual foram as suas impressões, se você discorda de mim. Afinal, a literatura é assim, né? Às vezes a gente concorda com outras pessoas, às vezes discorda, às vezes concorda em partes, outras não. Mas é importante essa interação e o canal existe para isso, para que a gente possa conversar e discutir ideias sobre um assunto que temos um interesse em comum, tá certo? Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever também. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.